De novo aí. Pode começar, Marcelo. Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos ao Amém. nosso culto. Deus abençoe vocês, que seja um tempo muito bom, maravilhoso. Todos são muito bem-vindos, em nome de Jesus. E a Marta está dizendo que sofre bullying até online. Mas é porque nós te amamos, Marcinha, nós te amamos. Viu? Então é isso. Vamos começar com uma palavra de oração. E vou pedir que... Deixa eu ver aí. Zé Paulo. Está na escuta aí, Zé Paulo? Deixa eu achar o Zé. Paulo está na escuta? Cadê o Zé? Cláudia? Pronto. Então, Márcia. Foi? Márcia. Mas não. A Márcia. Faz uma oração para nós, Marcinha, por favor. Pronto, Márcia. Liberado. Uai, Márcia não liberou, não. Vai de novo. Márcia. Aí. Aí, foi. Vai. Então, obrigada por me deixar falar. Então, vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Te agradecemos, Pai, pela bênção de termos a internet, esse recurso, Pai, essa ferramenta, para que, mesmo estando longe fisicamente um do outro, a gente possa estar junto, cultuando ao Senhor, aprendendo junto, louvando. Te agradeço pela vida de cada irmão que o Senhor tem guardado, Jesus, nesses dias. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor não perdeu o controle de nada. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa falar conosco durante esses momentos aqui, Jesus. Que o teu Espírito Santo, de maneira sobrenatural, seja presente na vida de cada um que está aqui, Jesus. Amém. E fale conosco, dá-nos um momento na sua presença comunitária, com os irmãos, de bênção, de vida, de libertação mesmo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar com uma música e depois nós vamos abrir para compartilhar bênçãos, tá bom? Então, hoje quem está na música é Arão e Sara. Então, Arão, por favor, nos dirija numa música, por favor. Beleza, estão me ouvindo aí? Sim, muito bem. Beleza, muito boa noite a todos os irmãos. É muito bom, né, podermos estarmos unidos para louvarmos a Deus nesse dia, mesmo que à distância, mas ainda assim estamos perto. E essa música fala disso, de quão bom é estarmos unidos para louvarmos ao nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Como estamos aqui louvando a Deus, tendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso,
tempo para louvarmos a Deus. Sua amor nos conhece. Deus venha nos abençoar e que essa nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar que essa nunca falte para nós. Estamos aqui louvando a E ô João, nós vamos ter agora um momento para compartilhar bênçãos. E poderia explicar novamente para as pessoas como é que nós vamos fazer? Quem quiser Posso falar? sim, o esquema da mão, não é isso? Isso. É o seguinte, galera. Como fica todo mundo com o microfone desativado, vocês vão ver que no canto direito da tela de vocês vai ter uns 3 pontinhos com a opção de mandar umas reações. Uma delas é de levantar a mão. Quando vocês levantam a mão, eu consigo ver quem quer falar e aí eu libero o microfone para vocês. Então, quem quiser compartilhar alguma bênção, só levantar a mão que eu vou liberando o microfone. Muito obrigado. Então, temos bênçãos para compartilhar? Quem tem alguma bênção pode se manifestar aí. Eu tenho uma bênção para compartilhar. Deixa eu começar enquanto o pessoal vai levantando a mão aí. O meu é só porque semana passada eu falei que estava doente, e aí a semana eu já estou 100%, então agradecer a Deus. Ah, que bom, graças a Deus. Amém. Bom, Mais alguém tem alguma outra bênção? Bom, ninguém levantou a mão, não. Será que alguém está com dificuldade? Pode escrever no chat aí que eu libero para falar, se tiver com dificuldade. Só lembrando, irmãos, que esse momento é importante para a edificação da igreja, né? Porque oramos, pedimos a Deus, temos os nossos pedidos, oramos pelas pessoas, e quando a gente recebe a resposta, não é? A gente deve compartilhar porque a igreja é edificada. Estou vendo aí que a Gilda, né, quer falar. Isso, vou liberar aqui para ela. Tá bom? Pronto, pode falar. Na realidade, é o par da Gilda. A Wesley. Mas agradecer a Deus pelas preparações, né? Eu vinha muito aflito com essa situação toda e preocupado com o que viria a faltar e graças a Deus as coisas elas têm surgido de várias formas e Deus tem preparado aí. Uma delas, né, essa semana a gente recebeu uma cesta básica lá pela Alice estudar numa escola municipal, né? Então isso veio nos suprir de mantimento, ou seja, menos uma questão para a gente se preocupar, né? Recebemos o auxílio de vários lugares, principalmente, inclusive aí da igreja. Então, para nós foi muito gratificante, foi muito bom, nos tranquilizou nesse momento assim de dificuldade, de aflição. E eu queria muito agradecer a Deus, agradecer a igreja pelo carinho com a gente. E estamos juntos. É isso aí. Amém, que bom, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Luiz Levantou agora a mão? vai falar. Pronto. Então, vai quem, Márcia? Luiz, primeiro. Luiz. Já liberei, já. Marcelo, é o seguinte, eu queria agradecer a Deus, porque semana passada, quando começou esse negócio da Luísa para a aula, a Clarice ajudou ela. E deu certo.
Ela Que gravou bom. hoje a terceira aula. Uma coisa que ela não tinha capacidade de fazer, não sabia, e está dando certo, está indo, está caminhando, é legal. É isso que eu queria. Glória a Deus, aleluia. Que benção, hein? Quem mais, João? A Márcia agora. Márcia? Oi. Ontem foi aniversário do meu filho, Samuel, que mora lá nos Estados Unidos, né? 26 anos. E graças a Deus, Deus está cuidando dele, da esposa dele. E ele continua trabalhando, mas o trabalho dele não é um trabalho que tem multidões. Mas eu queria louvar e agradecer a Deus, né? Pela saúde, pela vida, pelo casamento, pelos dois lá, que um está sendo suporte. E graças a Deus que ele está casado, né? Porque ele estaria muito sozinho lá nesse momento agora, se não fosse a esposa ao lado dele. Eu Ah, queria que benção, agradecer a Márcia. Deus. Glória a Deus. Quem mais aí? Eu vi que o Ramon levantou a mão, é isso? Não, o Ramon, ele compartilhou aqui no chat mesmo a bênção dele. Ele quer agradecer a Deus por uma porta de emprego que se abriu, mesmo sem ele merecer, que Deus tem cuidado dele. Glória a Deus, hein? Que beleza, numa época dessa tão difícil. Glória a Jesus, né? Aleluia. Mais alguma outra pessoa, João? Parece que não. Que ninguém levantou a mão e ninguém escreveu mais nada aqui no chat, não. Tá bom. Então, João, você pode orar agradecendo a Deus as bênçãos? Claro. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja nessa plataforma. Obrigado pela tecnologia que nos proporciona isso. Obrigado que todos temos saúde para nos reunirmos aqui, apesar dessa pandemia que está acontecendo. Quero te agradecer pelas bênçãos do dia a dia e especialmente pelas bênçãos que foram compartilhadas aqui agora. Obrigado porque o Senhor me abençoou, eu fui curado, já estou 100%. Quero te agradecer por o Senhor ter dado a oportunidade da Luísa de continuar trabalhando, por essa plataforma nova também, que ela tem conseguido aprender. Quero te agradecer por o Senhor ter cuidado da vida do Wesley, da família dele, que eles receberam mantimentos para ajudar, uma preocupação a menos. Quero te agradecer também pelo Ramon, pela vida dele, o Senhor tem cuidado dele, abriu uma porta de emprego para ele num tempo tão difícil. E quero te agradecer também pela vida do Samuel, filho da Márcia, que fez aniversário ontem. O Senhor tem dado saúde para ele continuar trabalhando e que o Senhor dê saúde para ele durante esse ano, dê sabedoria e abençoe a vida dele. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar mais uma música com o Arão? Vamos lá, Arão, por favor. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza, poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do céu, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
poder de Jesus, meu pastor. Eu estou muito emocionado. Espera aí. Eu quero saber se é o Armandinho Deoli que está por aí. É ele mesmo? Se for, ligar a câmera aí, meu filho, e põe esse microfone aí para a gente cantar uma música para você. É o Armando e a Débora? Estão aí ou não estão? Estou vendo que está aqui. O que você me diz aí? Bem, Aí, ó. Agora. Cadê o vídeo, meu filho? Você tem que autorizar aí, parece. Eu tô colocando, mas disse que você... Aí, agora Para sim. quem não sabe, é Armandinho e Débora. Aê! Aê, meu brother! Ó o Caio aqui também. Aí! Peraí, nós vamos cantar a música. Cadê o Erlo? Ô, Erlo! Vou pegar meu violão aqui também. Peraí. Não, é o Arão. Cadê o Arão? Canta aí, Arão. Dá o tom aí. Visitante, seja bem-vindo. Bem-vindo. Sua presença é um prazer. Jesus, estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Armandinho! Armandinho é membro raiz, rapaz, da CPC, é a Débora. Cadê Caio? Tá bonito, hein, rapaz? Olha lá, que bonito, rapaz. Que prazer ter vocês hoje na CPC, hein? Pô, Assim, vamos estar sempre agora. Sempre. Sempre. Você é bem-vindo, viu, meu irmão? Amém. Vocês são bem-vindos. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tá, gente? Ó, pros mais... O pessoal que é mais Nutella, que chegou agora, isso aí é raiz, ó. Gente raiz aí, ó, né? Gente da melhor qualidade. Membros da CPC. Temos aí também um membro que está aí. Deixa eu ver se você está aí mesmo. Tá queimando, não? Láucio! Mogral, tá por aí? Cadê o Mogral? Lá de São José dos Campos. Olha, o Amandinho tá lá de Salvador, hein? O Glaucio tá aí? Tá aí. Se tiver, dá um alô aí, sabe? Já dei a palavra para ele. Estou aqui, boa noite. Mogral! Boa noite, gente. Boa noite, coisa boa. Aí, ó, os membros honorários todos. Da minha igreja, não é que acabou da minha igreja, eu estou aqui agora. Isso, muito bom. Muito jóia. Você é bem-vindo. A Mandi tá aí, dá um abraço nela, viu? Tá trabalhando. Ela tá fazendo máscara. Bom A também. prefeitura aqui. Graças a Deus. Bom também, né, irmão? É. Bom também. Tem uma pessoa, Ofélia. Quem é Ofélia? Quem pode nos apresentar, Ofélia? Aqui, ó, vou dar a palavra para ela. Sim. Tá. Pois não, Ofélia. Você é bem-vinda. Amém. Ah, rapaz. Ué, aí ela tá podendo falar. Ofélia. Oi? Obrigada, graças a Deus. Ofélia, você é muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Amém. Amém. Tem uma pessoa que chegou. Quem é? Selma. Selma tá no culto também. Selma? Selma? Selma, Isadora. Poxa, vocês são super bem-vindos. Cadê? Abençoe vocês. A Solange também convidou, o Adriano convidou, tá aí. Seja bem-vinda, Solange. Deus abençoe você. Para quem não sabe, a Selma é a mãe da Isadora. E a Isadora, ela é sobrinha da Vânia. Isadora e Bernardo.
Muito bem, que bom. Vocês são bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Então, todos esses aí, falei o nome que eu não falei, vocês são super bem-vindos, em nome de Jesus. Muito bem. Todo mundo é bem-vindo aí, tá? Estão citando mais visitantes aí no chat. Vanessa também. O Adriano convidou a Vanessa. Visitante, seja bem-vindo também, viu? Em nome de Jesus. Todos vocês aí, tá, gente? Eu vi também aqui a Mary, a Mary. Eu sei que o Antônio Oscar e a Hélida estão lá ligados em Hortolândia, e a Mary é a Mary mesmo, a Mary do Toninho. Vou dar a palavra para ela poder falar se é aqui. A Ofélia, mãe da Carla. Que legal. Agora a gente está... Pronto, a Mary... Beleza. Vamos lá, a Mary. Diga lá, Mary. Mary. A Mary está em São Paulo. A Miriam, nossa querida filha lá de São Paulo, também está aí. Tá, vamos lá. Às vezes dá certo, dá errado, mas vamos para frente. Quer que abre aqui, Marcelo? Da Miriam? Na Miriam de casa, Miriam de casa. A Mary eu abri, mas aqui não falou nada, não. Tá. Mas está aberto para falar, se quiser. Tá joia. Muito bem. Clarice. Não, tem muita gente aí, né, espalhado por esse mundão. Miriam está aqui. Ó, Miriam, Deus te abençoe. Abre aí para a Miriam, para ela dar um alô aí, ó. Tá, vou abrir aqui da Miriam. Vai lá, Miriam, dá um alô aí para a igreja de oração, diretamente de São Paulo. Estou dando banho nas meninas e eu vi. Tá vendo? Deus abençoe você, viu? Todo mundo. Amém. A Mary é tia da Soraya. Tá, a Mary, tia da Soraya. Desculpa, não é a Mary lá de São Paulo, é a Mary, tia da Soraya. Tá joia. Não é Mary, é Meire. Desculpa aí, gente, eu sou ruim de nome, mas tá todo mundo no coração, tá? É a Meire, tia da Soraya. Muito bem. Chegou a hora da gente adorar a Deus com nosso dízimo, nossa oferta. Eu queria que João, você pode projetar aí a conta? Posso, eu vou achar. Deixa eu dar uma palavra para você, gente, que eu estou super, mega feliz com a igreja, viu? Aliás, eu já sou fã dessa igreja há muito tempo, a igreja maravilhosa. A resposta de vocês tem sido espetacular. A nossa campanha da gasolina, para quem não sabe, está chegando hoje, é o seguinte: a gente está pedindo que as pessoas deem uma contribuição equivalente ao que gastaria de gasolina para ir na igreja. R$15, R$20, não importa. Essa contribuição, nos 2 domingos, já alcançou R$650. Que bacana! E nós já ajudamos 3 famílias e agora estamos... hoje vamos juntar mais para acrescentar da semana passada, para doar lá para a cidade de Refúgio, que abriga 120 moradores de rua e estão precisando de material de limpeza. Então, na hora que você for fazer a sua contribuição, você acrescenta isso. Então, é o dízimo, a oferta, a contribuição da gasolina e também a cantina missionária, que vai para os nossos missionários. Então, lembrando que a cantina missionária era R$5, se você vai comer R$5, R$10, você acrescenta aí na sua oferta. E aí, por favor... e outra coisa que foi lindo, Café da Grande Família, rendeu R$450, postei a foto no grupo, deu para encher um carrinho de compras lá para a Grande Família, foi maravilhoso. Então, hoje é o seguinte, você vai fazer sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, e depois você acrescenta isso, o dinheiro da gasolina, para a gente abençoar mais pessoas, e o dinheiro da cantina missionária. E aí depois você passa um comunicado lá para o Felipe, dizendo, isso aqui é minha oferta, isso aqui é gasolina, para a gente poder fazer a divisão lá. Tá bom? Tá explicadinho? Gente, vocês são lindos, a igreja tá ótima, maravilhosa, tá com o coração aberto para sempre acudir o necessitado, e assim que nós vamos caminhar nesse momento difícil, sendo bênção na vida de pessoas, tá bom? Então, enquanto, por favor, o Arão, você canta mais uma música, nós vamos ter nosso recolhimento de dízimos e ofertas, vai ser projetada aí a conta,
e você pode fazer sua transferência. Se não puder fazer agora, depois você faz mais tarde. E não se esqueça de mandar um recadinho para o Felipe, que é o nosso tesoureiro, dizendo o que é o que, para a gente poder fazer a separação, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus ama aquele que dá com alegria. Esse é o momento de cultuar a Deus com o nosso dízimo, nossa oferta, e vai, além de sustentar os trabalhos da igreja, vai investir, vai ser bom para investir em pessoas e abençoar pessoas, em nome de Jesus, tá bom? Aí, João. De todo meu coração, eu te louvarei, de todo meu coração, na presença dos anjos a te cantarei, na presença dos anjos a te cantarei, Aleluia. Amém. Obrigado, viu, gente? Vamos orar agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas, e essa hora a gente ora também pelos nossos missionários, e eu queria que nós orássemos agora, especificamente, em favor da Márcia, que é a nossa missionária também, da capelania escolar, que Deus pudesse abençoar a Márcia, que é uma das nossas missionárias. Eu vou pedir... Arão, você pode orar pela Márcia, por favor? Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Agradecemos porque sabemos que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento, colocamos em especial a vida da Márcia nas tuas mãos. Essa serva, Deus, que tem se empenhado em cumprir o chamado do Senhor para a vida dela. Nós vemos através dos testemunhos quantas pessoas são impactadas através do trabalho que o Senhor tem feito através da vida dela. Pedimos ao Senhor, Deus, que continue derramando graças, bênçãos sem medida sobre a vida da Márcia. Abençoe sua família, abençoe seus filhos que estão longe, abençoe, ó Deus, toda a sua parentela, toda a sua família. Amém, Senhor. Eles possam ser a cada dia mais tocados e abençoados pelo Senhor. Abençoe também todo o trabalho que a Márcia está envolvida, ó Deus. Amém. Porque sabemos que é obra das tuas mãos. Então, nós clamamos que o Senhor abençoe para que tudo continue dando certo, para que tudo continue dando frutos. Pedimos que o Senhor venha suprir cada necessidade da Márcia, que o Senhor dê a ela saúde, dê a ela a cada dia mais coragem para continuar naquilo que o Senhor tem entregado nas mãos dela, e que, em nome de Jesus, Deus, nós possamos ainda colher muitos testemunhos do que o Senhor Amém, tem feito e do que o Senhor ainda vai fazer na vida dela.
É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando hoje uma série de pregações baseadas no desafio, no convite de Jesus, lá de Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz que, vinde a mim, é o convite de Jesus que diz, vinde a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós já falamos sobre alguns fardos pesados, e aí hoje nós vamos encerrar essa série, e quem vai encerrar a série, quem começou e quem vai encerrar é o nosso irmão Erlon, a quem eu passo a palavra nesse momento, e Deus te abençoe, Erlon. Amém. Estão me ouvindo aí? Sim. Parece que eu não estou conseguindo começar o vídeo, viu, João? Ok. Agora eu estou aparecendo, né? Sim. Bom, boa noite, meus irmãos. Muito bom estar vendo várias pessoas aqui. Armandinho, lá da Bahia. Toninho, Idinha, todo o pessoal que apareceu aí. Né? Muito legal a gente ter essa possibilidade. Né? A gente começa a fazer esse tipo de coisa por causa de um problema, de uma pandemia, mas tudo tem seu lado bom, né? Então, que legal essas pessoas participarem com a gente está matando a saudade, mesmo que de forma virtual, né? Bom, nós temos meditado nas últimas semanas sobre os fardos pesados que carregamos, em contraste com o fardo leve que Jesus oferece, como o Marcelo já falou. São muitos os fardos que nós carregamos e falamos sobre alguns deles. Nós começamos falando sobre o convite de Jesus para trocarmos nosso fardo pesado pelo seu fardo leve. Depois nós falamos sobre o fardo dos bens materiais. Depois também falamos sobre o fardo da desesperança. Também o fardo do medo, o fardo da ansiedade e também o fardo da culpa. E hoje nós meditaremos sobre um fardo duplo, que é o fardo pesado do embaraço e do pecado. Nosso texto base se encontra em Hebreus 12, versículos 1 e 2. Você pode abrir na sua Bíblia ou pode acompanhar na tela do seu vídeo, porque o versículo vai estar projetado aí. Então, é Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E eu estou lendo aqui na versão corrigida fiel. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pelo momento que vamos ter agora de meditação na Tua Palavra. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz através do que vai ser dito aqui. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Bom, a vida é uma corrida, né, que nos é proposta. Essa corrida envolve luta e esforço. Isso quer dizer que haverá imprevistos e intervenções que são além do nosso controle. Jesus disse isso em João 16, 33. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se lermos a história de cada um que é mencionado no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que essas pessoas venceram pela fé. Exatamente pela fé. Esse capítulo é conhecido como o Hall da Fama, né? dos heróis da fé.
E eles tiveram muitos imprevistos, assim como nós temos, né? Toda corrida tem início, meio e fim. E passaremos por momentos difíceis para chegarmos ao fim da corrida que nos é proposta. Nosso objetivo é chegar ao fim e poder dizer como Paulo: terminei a corrida, guardei a fé. Para isso, certamente vai ajudar se corrermos o mais leve possível. Daí a importância de deixarmos nossos fardos pesados para trás e andarmos mais leves. A gente começa falando sobre o embaraço. O texto que nós lemos fala sobre um fardo que contém 2 pesos. Vejamos no versículo 1, que diz: deixemos todo embaraço e o pecado. O texto deixa claro que há uma diferença entre embaraço e pecado. Verificamos que nem todo embaraço é pecado, pois se fosse, não haveria distinção feita no texto. Então, vamos meditar primeiro sobre o embaraço. Nós somos instruídos a deixar aquilo que nos embaraça. Na nova versão transformadora, que é a versão que nós lemos nós temos lá na CPC, diz: livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Já a NVI, ela diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Deixar ou se livrar de algo é uma atitude intencional. Requer uma decisão consciente. Nós estamos nos livrando de obstáculos e impedimentos que nos atrapalham, que nos deixam vagarosos. E isso requer uma decisão consciente. Uma pessoa adulta, em plena saúde, ao andar, alcança em média aí a velocidade de 6 km por hora. Então, vejamos aqui, a gente está em Belo Horizonte, né? A maioria de nós, qualquer um de nós aí saudável, vai andar ali na orla da Lagoa da Pampulha, a gente vai andar numa média de 6 km por hora. Alguns um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais lento, né? Mas já numa mata fechada, essa velocidade não passa de 1 km por hora. Olha só que diferença. Por quê? Na mata fechada, há muito mais obstáculos e impedimentos. Com isso, a pessoa tem que parar, ela tem que tirar alguma coisa do caminho, ela vai se desviar. Então, ela não vai passar de 1 km por hora, em média. Se a vida é uma corrida, nós precisamos correr sem impedimentos. Fica a pergunta: o que é que nos embaraça? O que é que é um obstáculo ou um impedimento para nós? Embaraços não são necessariamente pecados, mas acabam pesando o nosso fardo. Poderíamos falar bastante tempo sobre embaraços. O texto não foca em nada específico. Então, eu não quis fazer uma lista de possíveis embaraços, até porque seria uma lista muito grande e também é uma coisa muito pessoal. Às vezes, o que é um embaraço para mim não é para você. Mas eu decidi falar sobre um embaraço específico que afeta muitos de nós, se não todos. E esse embaraço se chama pessoas. É isso mesmo, pessoas. Há pessoas na nossa vida, gente, que acabam se tornando um peso. Todos os nomes que nós, na lista de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, eles têm algo em comum que nós vemos no versículo 39. Olha aí. Eles receberam bom testemunho por sua fé. Obtiveram bom testemunho por sua fé. Ou seja, não só agradaram a Deus, mas também foram testemunhas da sua fidelidade. São eles que compõem essa tão grande nuvem de testemunhas que o texto que nós lemos fala. Todos que vieram antes de nós, né, e provaram da fidelidade de Deus. Uma dessas pessoas que está nessa grande nuvem de testemunhas é Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Deus o chama de meu amigo em Isaías 41:8. Olha só que versículo sensacional. Deus falando: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de amigo, como o Arão e a Sara colocaram tão bem aí, né, com essa música que eles cantaram. Quando lemos a história de Abraão, nós podemos ver que ele teve um chamado inicial de Deus no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus o diz para fazer 3 coisas. Deus falou: sai da tua terra,
sai da tua parentela e da casa de teu pai. Então, Abraão saiu da terra dele, mas ele levou junto seu pai e seu sobrinho Ló. Olha que interessante. Eles eram de Ur, dos caldeus, é a terra natal deles, e de lá eles foram para Harã. Lá, Terá, o pai de Abraão, morreu. Após a morte de Tera, Abraão continuou a jornada para a terra onde Deus o havia mostrado. Mas, novamente, ele leva consigo Ló. Se continuarmos lendo a história de Abraão, nós vamos ver que Ló só trouxe problemas para Abraão. Ele pesava o fardo de Abraão. Imagino que Abraão se sentia, de uma certa forma, responsável por ele. Afinal, ele havia perdido o pai, né? Irmão de Abraão, tinha morrido. Também tem o fato que Abraão não tinha filhos. E ele já estava velho. Não tinha perspectiva nenhuma de ter filho mais. E aí ele tinha esse vínculo com Ló. Talvez seja por isso, a gente não sabe. Mas o fato é que o Ló pesava o fardo de Abraão. E Deus já tinha falado com ele lá atrás para deixar sua parentela. No entanto, ele carregava literalmente o mala do sobrinho. Né? Fica a pergunta: quem você carrega que pesa seu fardo? Uma pergunta para a gente pensar. Quem você carrega que pesa seu fardo? Pode parecer cruel deixar alguém para trás, certo? De fato, não devemos deixar nossos irmãos para trás. Na nossa corrida, Deus coloca muita gente machucada no nosso caminho. Precisamos parar e tirar um tempo para cuidar dessas pessoas. Assim como fez o samaritano, na parábola que Jesus conta, lá em Lucas, capítulo 10, versículos 35 a 37. Os ladrões haviam roubado e espancado um homem e deixado ele para morrer. Vários passaram, viram e propositalmente passaram por outro lado da estrada. Já o samaritano, alguém que era visto como uma escória da sociedade, porque ele era um judeu mestiço, ele para e cuida do homem. E depois ele o leva a uma hospedaria e deixa lá o necessário para que ele continuasse sendo cuidado. E diz que se houvesse algum custo adicional, ele pagaria ao passar por lá novamente. Pessoas como esse homem da parábola precisam do cuidado que nós podemos e devemos dar, pois elas estão em situação onde não conseguem cuidar de si mesmas. Se aquele homem não tivesse sido cuidado pelo samaritano, ele teria morrido. Nós não podemos deixar essas pessoas para trás, nunca. Assim como não podemos deixar de cuidar dos nossos irmãos que caem. Se algum irmão nosso cai, nós temos a obrigação de ajudarmos essa pessoa a levantar. Muitas vezes nossa postura é de condenar, não é isso? Dizer coisas do tipo: nossa, não acredito que fulano fez isso, que absurdo. A gente se esquece que a gente está sujeito às mesmas coisas, né? E muitas vezes deixamos essas pessoas para trás, quando elas precisam de cuidado para a alma. Elas precisam ser restabelecidas, restauradas. Mas às vezes o caminho mais fácil é deixar para lá. A gente não pode fazer isso, isso não pode ser assim. Precisamos cuidar dessas pessoas, nossos irmãos que caem. No entanto, há certas pessoas na vida que não só podemos, mas devemos deixar para trás. Por exemplo, pessoas que vivem nos colocando para baixo. Elas acham defeito em tudo que nós fazemos. Pessoas que não só têm princípios completamente diferentes dos nossos, mas vivem nos criticando por causa da nossa fé, nossos posicionamentos. Pessoas chatas que reclamam de tudo, nada ou ninguém é bom o suficiente. Pessoas que vivem causando problemas para a gente resolver. Você já advertiu, já aconselhou, mas ela continua se metendo em problemas. E ela espera que você resolva o problema dela. E ai de você se não resolver. Pessoas super sensíveis. Você vive pisando em casca de ovos para não desagradá-las. São pessoas tóxicas. Elas acabam nos contaminando. Olha só, 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Gente, más companhias não são apenas
aquelas pessoas que têm uma deficiência moral ou uma deficiência de caráter. Pense nisso. Pessoas tóxicas também são más companhias. E elas corrompem os nossos bons costumes. Talvez você possa dizer assim, mas eu preciso ser luz na vida dessa pessoa. Realmente, precisa. Mas você já falou de Jesus para ela. Ela conhece seu testemunho. E ela caminha com as próprias pernas. Sem falar que algumas dessas pessoas são crentes. Ou pelo menos dizem ser. Deixa essa pessoa para trás. Continue orando por ela, mas deixa ela para trás. Tem um grande amigo meu e mentor. Ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, vai com Deus, mas vai. Não deixa de ir, não. Você sabe onde quer chegar. E você sabe que essa pessoa está indo para um destino completamente diferente do seu. Então, gente, não há como vocês irem juntos. Ou você vai acabar indo com ela para o destino dela, ou vai acabar ficar perdido no meio do caminho. E pior do que ficar perdido no meio do caminho, você vai ficar perdido com essa pessoa que fica pesando seu fardo. De qualquer maneira, você não vai chegar ao seu destino. Nós precisamos entender que para ficar com o nosso fardo mais leve, nós vamos ter que deixar algumas pessoas para trás. Ore a Deus para que Ele te dê sabedoria e que Ele te dê coragem para tomar essa decisão, mas tome essa decisão. Abraão carregou Ló por muito mais tempo do que deveria. Por fim, eles se separaram, mas não antes de Ló causar muitos problemas para Abraão. É só ler a história que a gente vai ficar sabendo desses problemas. Se você não conhece, vai lá, leia, e você vai ver que Ló foi um peso para Abraão. Tenha um fardo mais leve, se livrando de pessoas tóxicas. Assim como pessoas, há também diversos outros embaraços que pesam o nosso fardo. Nós devemos meditar sobre isso, pois às vezes algo bom e legítimo acaba se tornando um embaraço. Ore, medite, identifique e decida se livrar dessas coisas. Seu fardo vai ficar mais leve. Bom, além de embaraços que pesam o nosso fardo, nós somos também instruídos a nos livrarmos do pecado, o peso do pecado, que, como diz o texto, tão de perto nos rodeia. Para começarmos a conversar sobre o pecado, a primeira questão que temos que entender é que nosso pecado foi resolvido na cruz. Isso é muito importante. A questão do nosso pecado foi resolvida na cruz. Jesus morreu justamente para a remissão dos nossos pecados, por seu sangue. Ouçam as palavras dele, do próprio Jesus, lá em Lucas. Diz assim, isso aqui Jesus tinha ressuscitado, ele estava dando as últimas instruções para os discípulos. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está lá em Lucas 24, 46 e 47. Meu irmão, se você crê em Jesus, Deus Filho, como seu Salvador, a questão do seu pecado foi resolvida na cruz. No que diz respeito à sua posição perante Deus. Jesus, ele viveu uma vida sem pecado, morreu, e por isso mesmo, ele tomou o nosso lugar. Era para nós morrermos. Afinal, o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Mas ele morreu no nosso lugar. Então, precisa ficar bem claro que o objetivo de nos livrarmos do pecado não é para ganharmos a vida eterna. Nós já temos essa vida eterna. Por causa da graça de Deus, mediante o sacrifício de Jesus e a fé nele. Ninguém vai chegar diante de Deus e receber o dom da vida eterna por seu próprio mérito. Ninguém. Ou seja, a corrida que o texto fala e que está proposta diante de nós, nós já ganhamos. Ela já está ganha. Nós não nos livramos do peso do pecado para ganhar a corrida. Nós já ganhamos. Nós nos livramos do peso do pecado para corrermos sem impedimentos. O mérito está em Jesus. É o que diz em Efésios 2:5. Olha só.
Nós estávamos mortos, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O mérito é dele, é de Deus, é de Jesus Cristo, não é nosso. Ok? Então, eu quero que isso fique bem claro, para que a gente não esteja conversando sobre nos livrarmos do pecado e comece a entrar na cabeça da gente que quanto mais justo eu for, mais Deus vai me aceitar. Não, ele já te aceita. Não é para isso. É para que você corra sem impedimentos. Isso tem que ficar bem claro. No entanto, existe um processo de santificação, do qual nós fazemos parte. O mérito não é nosso. E não venceremos pelo nosso esforço ou força de vontade. Mas nós participamos ativamente desse processo de santificação. Quando não conhecíamos Jesus e nós vivíamos num outro reino, sob o governo de um outro rei, debaixo de outras regras. Agora é diferente. Nós fomos transportados para o reino de Deus. Olha o que diz em Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós fomos transportados. Nesse reino, nós temos um novo rei, que é Jesus. Nós vivemos debaixo de novas regras e de uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade é que verdade é o que Jesus diz. A gente tem que entender isso. Verdade é o que Jesus diz que é verdade. E Deus sempre nos diz a verdade. Ele nunca mentiu para nós. Nunca. Desde a criação do homem, ele nos falou a verdade. Jesus é a verdade. E ele e o Pai são um. Afinal, ele só faz aquilo que o Pai faz. Olhar para Deus é contemplar a verdade. Por isso, o texto que nós lemos diz que devemos sempre manter os olhos fitos em Jesus. Fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O primeiro pecado da raça humana foi um ato de desobediência. Assim como todos os outros que se seguiram e até hoje. Agora, por que o homem pecou? Por que o homem pecou? Justamente porque ele deixou de olhar para Deus. E se ele não estava olhando para Deus, para quem que ele estava olhando? Para o inimigo das nossas almas, o diabo. Não existe meio termo. Jesus mesmo diz que quem não ajunta com ele, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Quando Pedro dá ouvidos à voz de repreender Jesus, dizendo que a morte na cruz nunca aconteceria, Jesus diz o quê? Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Só uma pequena pausa, que o baiano costuma falar que não existe a palavra arreda, né? Que é coisa de mineiro. Tá aí, viu, Armandinho? Tá na Bíblia aí, ó. Então é só você olhar lá. Tá? 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então fica claro para a gente que só há dois caminhos, há duas opções de vida, duas direções para olharmos. A direção de Deus e a direção do diabo. A gente só olha nessas duas direções. E é justamente por tirar os olhos de Deus e olhar para o diabo que o homem peca. Esse é o motivo do primeiro pecado. E de todos os outros pecados que acontecem até hoje. Olha o texto. Esse texto são 6 versículos. Gênesis 3, de 1 a 6. Muito interessante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela pergunta à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, presta bem atenção nessa parte, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso,
desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. O que mais me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é o fato de que tanto o homem quanto a mulher tiram os olhos de Deus. Deus havia deixado claro quais eram as regras, mas ambos, homem e mulher, escolhem se afastar de Deus, olhando para a serpente e para si mesmos. Talvez essa seja a maior representação do pecado. Quando olhamos para nós mesmos, tiramos os olhos de Deus. Vamos fazer um paralelo entre um texto que está lá em 1 João 2, versículo 16, com esse texto que nós acabamos de ler. Lá 1 João diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha só, fazendo um paralelo, a concupiscência da carne, que está em 1 João, a gente pode comparar com o fruto agradável ao paladar, lá do texto que nós lemos de Gênesis. O fruto atraente aos olhos, lá de Gênesis, nós podemos comparar com a concupiscência dos olhos. E a soberba, lá de 1 João, com aquilo que é desejável para obter discernimento. Então, olha só, nós temos o egocentrismo ao extremo aqui. Não é de se espantar que o próximo passo tenha sido a desobediência. O homem e a mulher tiraram Deus da cena e se colocaram no centro. Por isso que eles pecaram. E é exatamente isso que nós também fazemos. Nosso pecado, gente, é consequência de nos colocarmos no centro, que é o lugar de Deus apenas. Fazemos isso e o próximo passo lógico é o ato pecaminoso em si. Mas ele só acontece porque tiramos Deus de onde ele deveria estar e nos colocamos onde nunca deveríamos estar. Mas como que a gente pode vencer esse pecado? A gente precisa entender que nossos atos de pecado não nos fazem perder a salvação. No entanto, eles têm várias consequências na nossa caminhada, sendo que uma delas é pesar o nosso fardo, como o texto falou. O nosso objetivo é ter o fardo leve, certo? Temos falado disso há várias semanas. Então, como podemos vencer essa luta contra o pecado? Nós vamos vencer essa luta contra o pecado mantendo os nossos olhos fitos em Jesus. Não adianta termos muita força de vontade ou sermos determinados e disciplinados. Nada disso é suficiente, porque o padrão de Deus é a perfeição. Então, a não ser que isso vá nos levar à perfeição, a solução não está em nós, mas está em Jesus. Nós somos salvos pela graça, não é? Nossa solução está em Jesus porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. É isso que o texto diz. Talvez aqui você ache que a fé que você tem em Jesus seja fruto de uma decisão sua, certo? Você pensou, raciocinou, chegou à conclusão que isso tudo fazia sentido, então decidiu acreditar. Mas você só tem fé, eu só tenho fé, porque Jesus nos deu esse presente. Pela graça. Você não é o autor da sua fé. Eu não sou o autor da minha fé. O texto que nós lemos diz que Jesus é o autor da fé. O Marcelo gosta de falar muito que a gente tem que ler a Bíblia prestando atenção. E a gente tem que prestar atenção. Jesus, ele é o autor da fé. E se nós temos fé, é porque ele nos deu esse presente. Quando decidimos pela fé, só fazemos isso por causa da fé que ele nos deu. O movimento primeiro é dele. E nós participamos. Mas mesmo esse processo sendo iniciado por ele e tendo a nossa participação,
nós não conseguiríamos completá-lo se não fosse por Jesus. O texto diz que ele não só é o autor da nossa fé, ele também é o consumador da nossa fé. A ideia de consumador aqui é de alguém que completa algo e também de aperfeiçoador. Inclusive, a maioria das versões que nós temos no português usa o termo consumador, mas a NVT usa aperfeiçoador, que dá essa ideia também na língua original. Então, Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, para concluir, nós falamos um pouco sobre a história de Abraão e vimos como ele obedeceu ao chamado de Deus, mas não seguiu à risca o que Deus havia dito para ele. Deus falou, sai da casa do teu pai, e ele levou o pai junto. Deus falou, sai da tua parentela, e ele levou o sobrinho junto. Mas Deus encontrou Abraão no meio do caminho. Gente, isso é maravilhoso. Deus nos encontra no meio do caminho. Deus trabalhou e aperfeiçoou a fé de Abraão. E foi essa fé que a Bíblia diz que lhe foi imputada como justiça. Foi esse homem, com essa fé limitada e imperfeita, que foi chamado de amigo de Deus. E o final da história nós conhecemos. Desse homem, Deus fez uma nação. E dessa nação veio aquele em quem nós colocamos nossa esperança, Jesus. E é esse Jesus que aperfeiçoa a nossa fé, para que pela fé nele e através da obra dele na nossa vida, nós cresçamos e consigamos nos livrar do peso de todo embaraço, e do pecado. Assim, teremos um fardo leve e conseguiremos correr a corrida que nos é proposta. Para terminar, gente, duas coisinhas das quais nós devemos nos lembrar. Em primeiro lugar, a corrida já está ganha. A corrida já está ganha. Não nos livramos do fardo do embaraço e do pecado para ganharmos a corrida, mas sim para corrermos desimpedidos. Em segundo lugar, nós devemos manter os olhos fitos em Jesus. É Ele que nos levanta todas as vezes que caímos. Foi Ele que iniciou nossa fé. Ele trabalha conosco. Ele não desiste de nós. Ele nos encontra no meio do caminho. Que maravilha isso. Assim como começou, Ele consumará a nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Ele vai completá-la. Temos o encorajamento de uma grande nuvem de testemunhas que nos prova que Ele sempre termina o que Ele começa. Que possamos viver tudo, absolutamente tudo, o que Deus tem para nós. Que vivamos de tal forma que terminemos a corrida que nos é proposta e guardemos a fé. Amém. Amém, Erlon. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar em resposta a essa oração, a essa pregação. Nós temos que responder isso, né? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa boa palavra, Deus, que o Senhor trouxe para nós. Deus, que nós possamos, de fato e de verdade, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado para correr com perseverança essa carreira que está proposta para nós. Obrigado a Deus pela vida do Erlon, peço que o Senhor continue abençoando ele. E Deus, que possamos mais do que ouvir, possamos ser praticantes da Tua palavra nessa semana, Senhor. Uma semana com tantos conflitos e notícias e apreensões, nós possamos olhar firmemente para o Senhor, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém com algum pedido de oração assim, que tem a ver com medo, desesperança, algum fardo pesado? Nós estamos encerrando hoje a nossa série. Se tem, por favor, levanta a mãozinha aí, João.
Vê aí para nós, para que as pessoas possam manifestar os seus pedidos de oração para essa semana. Isso, mesmo esquema, então, quem puder levantar a mão, eu libero o microfone, ou então escreve no chat aí. A Solange está pedindo oração pela família dela. Quem mais? Quiser falar ou escrever? Pode levantar a mão que eu dou a palavra ou escrever no chat. Cida também pediu oração pela família dela. Alguém mais? A Ana também, pela família dela. Solange está pedindo... É a mesma Solange? Para orar sobre a depressão. Que tem rondado um ou outro, sofre muito com isso. Ok. Mas o povo está escrevendo no chat, ninguém levantou a mão ainda não. O Erlon falou para orar por esse momento que estamos vivendo, para que sejamos sábios e saibamos viver de forma agradável a Deus. Certo. Mais alguém? O Wagner. Pela cura da gripe dele e da Luciana e pela saúde da família deles. Tá bom. O Edinho pediu para continuar a orar pela Mara, Fariz e filhos. Ok. Mais algum outro pedido? O Glaucio está pedindo para orar pela saúde dele. Mais alguém? A Gilda. Pedimos oração pelos nossos pais idosos e pela abertura de portas de um emprego. O Léo e a Soraya. Saúde do pai e de uma colega de trabalho, Lidiane. Eu não peguei. A Lidiane, o que? Oração por quem? Saúde. Não, o Léo e a Soraya que pediram saúde para o pai da Lidiane, uma colega de trabalho. Mais alguém? Por enquanto, não. Ok. Então, nós vamos ter um momento de oração por esses pedidos todos que eu anotei aqui. Para ficar mais fácil, porque eu anotei os pedidos, eu mesmo vou orar aqui, ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu apresento, ó Deus, diante de Ti os nossos pedidos e agora especificamente oro pela Cida e pela sua família, Deus, que o Senhor possa abençoar a família da Cida, guardando, protegendo, livrando de todo mal, de toda doença, de toda armadilha, de todo ataque do inimigo, Senhor. Também eu oro em favor da família da Solange, pedindo que o Senhor abençoe, ó Pai. A depressão tem rondado ali aquela família, às vezes num, às vezes no outro, mas, ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia da família da Solange, eu te peço, eu te imploro, Deus, que seja bênção, Pai, essa semana na vida dessa família, com boas notícias, com excelentes notícias, Senhor. Por favor, Pai, traz saúde para essa família. Também, ó Deus, traz saúde para a família da Ana Lu, guarda a Ana Lu de todo mal, abençoa, Deus, sua casa, que sua casa seja um lugar de saúde física, mental, social, espiritual, Deus. Tem misericórdia, abençoa a Ana Lu em todas as áreas da sua vida e abençoe também a sua casa. Deus, eu oro, Deus, pela família do Wagner, da Luciana, peço que o Senhor dê a eles a bênção de cura, Senhor. Cura, Pai, traga saúde, traga harmonia, traga paz, traga esperança para o Wagner, para a Luciana e para os seus filhos. Livramos, ó Deus, de todo ataque do mal, de toda a armadilha do inimigo, Senhor. Deus, eu oro pela Mara e pelo Fariz. Peço que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe seus filhos, que o Senhor abençoe o casamento deles, abençoe os negócios, ó Deus, todo empreendimento, mas acima de tudo, ó Deus, que haja um despertamento espiritual na vida da Mara e do Fariz, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, eu coloco diante de ti a vida do Glaucio.
Meu Deus, eu peço que agora o Senhor estenda a mão sobre o Glaucio e traga para ele cura, Deus, no seu físico. Abençoe Edi, Deus, abençoe essa casa. Livra o Glaucio de toda enfermidade, de toda contaminação, infecção, doença, Senhor. Dá ordem aos teus anjos agora, Pai, para livrar ao Glaucio de todo mal. Nós ministramos em nome de Jesus a cura na vida do Glaucio, Pai. Meu Deus, nós te pedimos pela Gilda, pelos seus pais, pelos pais do Wesley, Deus, pelo padrasto do Wesley, pela mamãe do Wesley. Também clamamos, ó Deus, por portas abertas para o Wesley e para a Gilda nessa semana, portas de trabalho. Tem misericórdia, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que é obra tua, Deus. Tem misericórdia. Deus, eu oro em favor da Lidiane, o pai, ó Deus, da Lidiane, que nós não a conhecemos, mas o Senhor a conhece. Eu peço que o Senhor ministre saúde, ó Deus, para a vida do papai da Lidiane, em nome de Jesus, Pai. Deus, e agora nos lembramos, ó Pai, de orar pelo nosso país, pelo momento que nós estamos vivendo. Senhor, dá-nos sabedoria para viver nesse momento, ó Deus, onde falam tantas vozes, que no meio dessas vozes todas nós possamos ouvir a tua serena e doce voz. Eu oro assim, ó Deus, agradecido, invocando sobre meus irmãos a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as maravilhosas consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, espalhados por tantos lugares diferentes, ó Pai. Essa semana e até a volta gloriosa de Jesus. Maranata, vem Jesus. Deus abençoe a todos, da cabeça aos pés. Amém e amém. Amém, irmãos. 2 avisinhos, a gente termina a nossa reunião, agradecendo a todos. Só lembrando para vocês não se esquecerem de comunicar com o Felipe o que é o que aí na sua doação, na sua oferta, na sua contribuição, no seu culto a Deus através do seu dinheiro, para que a gente possa fazer as divisões e fazer o que a gente tem que ser feito para abençoar as pessoas, né? Eu esqueci de falar, gente, mas eu quero... isso é muito importante, isso é um testemunho maravilhoso. Nós da liderança ficamos muito tocados essa semana, quando o Felipe deu um resultado para nós do que aconteceu nesse mês de março. Tá? Esse mês de março, diante de tantas dificuldades, já 2 domingos, né, em março, que nós tivemos com o culto na internet, nós tivemos, meus irmãos, para a glória de Deus, a maior arrecadação da CPC na sua história, né? Então, a gente quer louvar a Deus por isso, agradecer, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos, graças a Deus, com as nossas contas em dia e arrecadamos para poder abençoar pessoas necessitadas, continuando no investimento na vida dos missionários, na vida de algumas famílias da igreja, na vida da grande família. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Agradeço também o Erlon pela palavra boa, maravilhosa que ele nos trouxe. Terça-feira, vou pedir, Deus abençoe vocês. Obrigado, João, pela ajuda. Obrigado, Erlon. Deus abençoe. Obrigado, Arão, Sara, pela música aí, foi muito joia. Deus abençoe vocês. E não se esqueça de entrar em contato lá com o Felipe para abraço, viu, gente? Fiquem na paz. Domingo, aí nos encontramos terça-feira, tá bom? Deus abençoe a todos.